Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo a todos aí. Mais um Evangelho no lar. Vamos começar. Vamos começar com o botão de paz. Vamos lá, mensagem 235. A voz de Deus. Quando se pergunta o que fazer para ouvir a voz de Deus, muitas questões são levantadas. Não há a mínima possibilidade de ouvirmos a voz de Deus, diante de tantos seres encarnados existentes. Mas não é bem assim, pois se atentarmos para pequenos exemplos, poderemos comprovar que isto é possível. O maestro de uma orquestra, por exemplo, em meio a um concerto, pode perfeitamente distinguir um instrumento que se encontra desafinado, bem como qualquer nota musical incorreta que um de seus músicos esteja executando. Devemos treinar a caridade para que nossos tímpanos possam ouvir a voz de Deus, que está sempre ao nosso lado, nos incentivando e que continuemos mais e mais ajudando o nosso próximo e, por conseguinte, ajudando a nós próprios. A voz de Deus não está longe de você, mas muito próxima, pois ela está dentro de nós. Descubra-la e descobri-la é seu feito maior. Bom, que fala de várias coisas, né? Que a gente fala sempre no Evangelho aqui. A gente pode citar aqui fé, né? Pode citar aqui concentração, pode se discutir aqui afinação, né, entre seres espirituais, sobre o mundo espiritual e sobre a matéria, né? Várias coisas que nós podemos citar aqui diz para ouvir a voz de Deus, né? Eu digo assim que nem sempre a gente pode chamar de voz de Deus, mas sempre a gente pode chamar de voz da espiritualidade, né? Porque Deus é uma coisa muito complexa, né? Eu falo uma coisa porque realmente não é uma pessoa. Então é algo diferente que a gente não consegue nem entender o que é. Então a gente tem que, né, que fala de a gente praticar caridade, né, ter fé, que é o quê? Que é sintonizar, nada mais é do que sintonizar com o mundo espiritual. Acho que é mais ou menos isso aí, né, Oswaldo? Sim, é, a voz de Deus, né? Como seria a É, voz de Deus? A primeira coisa que eu aprendi, né, depois que fui estudar o Espiritismo, principalmente com a parte de mediunidade, quando a gente está muito concentrado, né? Quando a gente se concentra demais na vida, nos problemas materiais, nas nossas coisas diárias, a gente não consegue, na verdade, ouvir, né? Os médios, quando vão para a casa espírita, né, e quando se começa um trabalho espiritual, os médios se sentam a uma mesa, se faz silêncio, tira um pouco da luz mais forte, né, coloca aquela luz um pouco mais fraca, e normalmente tem ali uma concentração, muitos começam a fazer a oração, né, e silenciam por um tempo aquele dia a dia, né, aquela agitação. Eu gostava muito, né, tinha a Neide lá, a médium, e sempre que ela se apresentava, dava boa noite, né, o guia dela, antes de começar ali no começo dos trabalhos, ela falava: deixe todos os seus probleminhas para fora dessa porta, né? E concentre-se aqui, né? Concentre em Deus, concentre em Jesus. A gente sempre fala, as pessoas falam, difícil se concentrar em Deus porque você não o vê e não o conhece. Algumas casas espíritas, né, elas até deixam uma imagem, que alguns falam, não é a imagem de Jesus, mas simboliza ali a imagem de Jesus para que as pessoas concentrem, né? E a gente percebe que, e todo mundo falava, tem umas pessoas que falavam, é só falar em concentrar, eu começo a pensar no gato em casa, eu começo a pensar se eu fechei o fogo, se eu fechei o gás, se eu tranquei o carro, se eu tranquei a porta, quer dizer, todos os problemas, as aflições que nós temos no mundo, elas começam a aparecer nesse momento que você pede concentração.
Mas a gente percebe e sabe que não tem outra forma de a gente, como disse, aproximar de Deus ou de ouvir a voz de Deus. É muito interessante que aqui ele fala, né, treinar a caridade. E, assim, a gente vem falando, né, é o motivo dos nossos estudos quase que constantemente, entra a palavra caridade. Na verdade, né, quando se fala em caridade, eu vou sair dando esmola, eu vou sair por aí. Na verdade, não é isso, né? A caridade, na verdade, é você se preocupar menos com você, não que você vai largar de você. Você vai acertar o seu interior, acertar tudo que te preocupa, para depois você começar a preocupar-se com os outros. Quando você não tem preocupação com você mesmo, o que acaba, na verdade, é uma coisa que se chama egoísmo. Porque a primeira, né, o Emmanuel, guia espiritual do Chico Xavier, ele falava que egoísmo é a chaga, né? Uma chaga da humanidade, uma doença muito difícil, um arrogo que está aberto ali, que não permite a pessoa fazer outra coisa. Por quê? Porque a única preocupação é, as pessoas brincam, né? O mundo gira em torno de si. Então não tem jeito de você ouvir outra coisa, ouvir outra voz. Para você fazer isso, você tem que estar preocupado com os outros seres. Você tem que estar preocupado com outra coisa, não coisas materiais. Quando a gente tinha as aulas de mediunidade, eu sempre falava para as pessoas explicando, né, como da forma que nós ouvimos o nosso mundo ou como que nós sentimos o nosso mundo. Então, o espírito, esse ser criado por Deus, entra num corpo material que é formado aqui, e esse corpo, ele tem 5 sentidos. É os 5 locais por onde o espírito vai perceber o mundo material. Então ele toca, ele cheira, ele olha, ele degusta, ele ouve. São os sentidos para que o espírito experimente tudo que acontece na vida. Então, tudo que acontece na vida está associado aos nossos 5 sentidos. E aí surgiu, né, um novo número nisso, né, que as pessoas falam em sexto sentido. Na verdade, não existe o sexto sentido para a ciência, para o estudo. O sexto sentido é um sentido a mais, além. E aí você vai associar o sexto sentido a coisas espirituais. Você precisa de um sexto sentido, que é um sentido que está além das coisas materiais, para você perceber, na verdade, as coisas espirituais. As pessoas falam que quem tem a mediunidade, ela tem um sexto sentido. É o sentido que capta as coisas de um mundo fora do nosso. Então, o que a gente precisaria para sentir ou ouvir o mundo espiritual? Se desligar de alguma forma, por um tempo, do mundo material. Ou viver as coisas fora do mundo material. Ou dar menos atenção em alguns momentos ao mundo material. A gente não consegue 24 horas por dia estar vivendo coisas espirituais. E nem podemos. Né? As pessoas falam, imagine, até eu nunca vou esquecer, né? Tinha eu não lembro quem era, uma das pessoas que iam no centro, ela sentia a mediunidade, enxergava as coisas, escutava as coisas quase que constantemente. Eu falei para ela, você não pode fazer isso. Né? Vamos dizer assim, você está manuseando uma máquina lá que perigosa e entra num transe espiritual, você, né, vai sofrer um acidente. Dirigindo, vamos dizer assim, está numa estrada e, né, se desliga. As pessoas mesmo falam, né, a gente não pode desligar do volante que causa acidente. Então, em muitos momentos, a gente vai ter um momento nosso de trabalho, das coisas do mundo material que a gente precisa. Mas a gente precisa tirar momentos durante o dia que a gente possa para entrar em contato com o mundo espiritual. A gente precisa muito disso.
Quando a gente está muito no mundo material, a gente não consegue pensar em Deus. Então é muito difícil. Então, assim, até eu lembro muito bem que as pessoas falavam, né? A gente fazia a aula do Evangelho uma vez por semana, todas as segundas-feiras. E para uma semana, as pessoas falavam, nossa, eu sinto falta, demora muito. Às vezes mesmo aqui, né? A gente, por um motivo ou por outro, você ou eu, a gente não pode estar aqui numa segunda-feira e a gente não faz a live, a gente, quando encontra com as pessoas na rua, elas falam, né? Nossa, sinto falta. Preciso, por quê? Porque é um momento que você para ali para ouvir, que você consegue perceber, às vezes, coisas que no dia a dia, na confusão mental nossa do dia a dia, a gente não consegue perceber. Então, Deus, vamos dizer assim, ele está falando a todo o momento para nós alguma coisa. Ele está enviando alguma coisa. Você fala assim, como seria isso? Né? Que nem você falou. Talvez não seja Deus diretamente, seja um guia espiritual, né? Algo próximo disso. Mas é algo diferente do nosso dia a dia. Quando a gente se apega, vamos dizer assim, de uma forma natural, sem essa coisa de desespero, uma conversa íntima com Deus, levando o pensamento, pensando em coisas boas, porque o que a gente precisa entender é, no que tudo que a gente vem estudando, Deus não faz coisas erradas. Então não adianta a gente entrar em contato com Deus querendo o mal do outro, querendo coisas erradas. Você não vai entrar em contato com isso. Por isso que quando ele fala ali da caridade, né, a caridade é uma das coisas que faz que a gente ouça, é porque você se desliga de si mesmo e se liga ao amor pelos outros, ao amor pelo próximo, ao amor de cuidar, de fazer, de querer. Você sai um pouco de você. Quando você sai um pouco de você, é a hora que você entra e consegue, na verdade, entrar em contato e ouvir, na verdade, a voz de Deus. Né? Seria dessa forma. Né? Porque algumas, não digo nem religiões, né, mas alguns, né, eles chamam de espiritualistas, eles falam muito, né, que aquela yoga, que aquela meditação, você falou em concentração. O que é concentrar? É você concentrar em algo específico. Porque a nossa mente, se a gente deixar, ela pensa numa quantidade de coisas ao mesmo tempo. Como eu falei, né, que as pessoas falavam, quando fala para mim levar o pensamento de Deus, eu penso em um monte de coisa. Por quê? Porque são minhas preocupações. A gente, na verdade, tem muita preocupação dentro da gente. Coisas que a gente não vai conseguir resolver só ali com o pensamento. A gente precisa ter algumas atitudes, algumas posições definidas. Mas a gente mais pensa e mais sofre no pensamento do que isso. Então, nesse momento, seria o momento de se ligar a algo superior. Né? E como seria se ligar a Deus? Seria ligar a coisas totalmente opostas do que aquilo que a gente vive normalmente. A gente teria que sair desse mundo material, da minha vivência, das minhas preocupações do material, para entrar a algo que eu não vivo. Por isso que a caridade auxilia nisso. É um momento que eu esqueço de mim. Eu acredito que seja mais ou menos isso. A gente, quando a gente está passando por problemas, né, é o momento ainda mais difícil de a gente se concentrar em Deus. Porque a mente da gente já está tão ocupada em lamentar, em tentar achar uma alternativa para sair de um possível problema, que é a última não, né? Mas uma das coisas que a gente acaba esquecendo é se concentrar na espiritualidade. Por isso que é importante pelo menos se você tirar 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana para se concentrar na espiritualidade, para o seu próprio cérebro acostumar com essa sintonia, né? Porque se você viver só na matéria, igual você disse, né? Tem gente que não consegue desligar o cérebro do trabalho, da preocupação, nem na hora de dormir, né? Eu mesmo, quando tive meus momentos ruins de depressão, ansiedade, né? O meu sono era totalmente de péssima qualidade. Então eu dormia, porque chegava exausto, né, no final do dia, de tanto
pensar, né? Mente ansiosa, tanto pensar em solucionar possíveis problemas que muitos dos problemas minha mente mesmo que criava. E quando eu dormia, chegava 2, 3 horas da manhã, despertava, né? Acordava e ficava remoendo aquilo e dormia 10 minutos, sonhando que estava trabalhando, acordava e ficava, né? E aí quando eu estava quebrado de sono e queria só ficar na cama, né? Então aí que começa a depressão aumentar. Por isso que é tão importante, né, a gente tirar em momentos, né, para concentrar com a espiritualidade. E se possível, né, eu não consigo fazer isso ainda, mas tira momentos para você aprender a meditar, né, meditação, que nada mais é do que a concentração, né, que os médiuns fazem, no caso, numa mesa mediúnica, ou você pode fazer na sua própria casa, tentar pensar, né, em espiritualidade, né, em coisas que não são da matéria aqui, para você conseguir se concentrar. Mais ou menos isso que eu acho, né, dessa parte de conversar com Deus, né, que as pessoas, principalmente os evangélicos, né, citam muito isso, né, falam assim, Deus me falou, Deus me, né, eu acredito sim que a espiritualidade fala com a gente, né, acredito não tenho certeza, né, alguns falam que é Deus, outros falam que é Jesus, outros falam que é o guia, outros falam que é o orixá, pouco importa, né, mas você tem esse sentido de você estar recebendo algo que não é desse mundo, né, algo de um universo paralelo ao nosso aqui. Eu aprendi, falo assim, por minha, né, por minhas experiências, eu via sempre de meu pai, ele falava, vai dormir, deixa o problema para amanhã, você vai ver que ele consegue. E é mais ou menos isso, você fica ali remoendo, você não sabe o que vai acontecer, de que forma que vai acontecer, mas fica sofrendo por antecipação e a gente tem aquele problema muito ruim de tudo tem que dar errado. Não tem que dar errado, né? Por que não pode dar certo? Eu fiz uma prova para um concurso público. Eu sei se eu fui bem ou não fui, né? Não adianta eu ficar desesperado depois. Será que eu vou passar? Será? Né? Quer dizer, estude bastante, se aplique e entregue, como diz algumas pessoas dizem, entregue para o universo, né? Entregue para Deus. O que tem que ser, tem que ser. Né? Tem coisas que a gente pode. Então, eu aprendi, né, na minha experiência de vida, que ninguém pode fazer coisas por mim. A maioria das coisas ela tem que ser feita por mim. Se eu fizer ela bem feita, eu vou ter problemas, sim, porque a gente vai conviver com pessoas que pensam diferente da gente, que fazem coisas diferentes da gente. Mas o que eu faço e as coisas, as decisões que eu tomo, né, elas têm que ser bem claras para que eu não sofra. Né? A vida bem vivida, bem planejada, né, a gente vai ter tropeços, a gente vai ter algumas coisas ruins que acontecem, mas a gente não pode se apegar a isso. A gente já conversou sobre isso, né? A gente sempre fala, se a gente olhar a nossa vida ao longo do tempo, ela teve mais coisas boas do que coisas ruins. E as coisas ruins, elas não são coisas ruins. Elas são coisas que aconteceram que vai de encontro ao meu pensar. Então, algumas coisas elas não saíram do jeito que eu queria, mas ela não dependia de mim. Ela depende de outras coisas. Então, eu não tenho poder sobre isso. Quando eu tenho poder sobre algumas coisas, eu faço de alguma forma. Agora, quando eu dependo de outros, já não dá mais para garantir, né? Então, eu tenho que ter esse entendimento, né? Eu planejo a minha vida, faço tudo certo, que a maioria das coisas vão acontecer bem. Vão acontecer algumas coisas que estão fora daquilo que eu penso? Sim. Né? Essas são nossas provas, que o Espiritismo diz como provas, né? Algumas coisas que eu trago do meu pensar errado, do meu agir errado, e a gente vai perceber que tudo que acontece são consequências de coisas feitas nessa vida ou não que me trazem problemas. Mas quando eu tomo a rédea da minha vida mesmo, o meu pensar, no meu pensamento, no meu sentimento, a maioria das coisas vão acontecer. Mas eu tenho que ter decisões, às vezes, na minha vida. Né? Agora, quando você se relaciona com a espiritualidade, e a gente fala assim, a gente lê um estudo desse do Evangelho ali, explica, para a gente ter calma, tranquilidade, para não se precipitar. E a gente começa a agir assim, as coisas, na verdade, acabam se encaixando.
Eu sempre falo para, né, no meu serviço, eu trabalho com autoescola, né, e muitas vezes a gente pega aluno preocupado em passar ou reprovar, né, no exame, e as pessoas ficam assim, e se eu reprovar, como que eu vou pagar o exame de novo? E se eu reprovar, eu preciso da carta para trabalhar? E se... Meu, se eu falei assim, você tem que se concentrar no momento agora da aula, você se concentra no caminho para chegar ao objetivo, né, e não no fracasso de um objetivo, porque se você se concentra no agora, né, ou a circunstância de você passar ou aprovar, depende do agora, e não da sua preocupação com o depois, né? Então, quando você for pensar no seu exame, pensa assim, e se eu passar, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma viagem, vou passear, vou comprar um carro. Pensa nas coisas boas, porque pensar uma coisa ruim só vai te desgastar ainda mais, né? E aquilo, né, as pessoas dizem que atrai, né? E atrai mesmo, porque você está concentrado em reprovar em alguma coisa, em fracassar, vai acontecer, a tendência de acontecer isso é maior, né? Então, eu sempre digo isso, e espiritualidade é isso aí, é sintonia, né? Sintonia com o andar de cima lá que a gente sempre diz, brinca, né? Se você se sintonizar, aguça esse sexto sentido que a gente todos temos, né? Acho que não existe uma pessoa que não entra numa sala e tem alguém preocupado ou alguém nervoso ou alguém desejando mal com a cara enfesada, não vê um clima, não sente um clima pesado no ar, né? E o que é esse sentir, esse clima pesado? Sentir é o sexto sentido, né? Você percebe aquilo, né? E eu acho que eu não sei se você sabe, né? Já falam até em sétimo sentido, né? Mas não tem nada a ver com espiritualidade. É como se você, né? Quando você acorda no meio da noite e tá no escuro, você sabe onde estão os objetos na cama, então você vai, né? Você vai sentindo mais ou menos a cômoda está aqui, a cama está aqui. Esse seria o sétimo sentido, né? Mas é isso aí, é desenvolver a sintonia, né? Como escutar uma rádio FM, né? Você tem que pôr no canalzinho certo ali da estação para conseguir ouvir e conseguir falar, né? Com certeza, é bem isso. Vamos iniciar Acho então? que sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus, das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Então vamos lá, vamos para o nosso Evangelho na prática. Capítulo 20, né? Os trabalhadores da última hora. Estamos no parágrafo 4º. Missão dos espíritas. Ah, não, desculpa, tem a pergunta. Tô Tem pulando aqui a pergunta, parte. Eva? É, já, o script aqui tá. Bom, Olha. tem a pergunta do seguidor, né? Uhum. Perguntaram aqui o que o Espiritismo tem a falar sobre suicídio, né? Algumas religiões orientais, né, aceitam isso. Não sei se as religiões em si, mas a cultura oriental, né? Eles tendem a terem mais suicidas, né? Lembro dos kamikazes na guerra, né? Lembro dos samurais, né? Que quando fracassavam em uma guerra, o líder se matava, né? Algumas culturas veem isso até com certo bons olhos, né? Como uma pessoa
responsável, que fala cuida da sua própria vida. E mas a religião cristã, a gente sabe que, né, principalmente a maioria das religiões cristãs são contra isso. O que o Espiritismo acha disso? Então, é interessante isso, né? Com relação às religiões, né? Tem até o islamismo, né? Que as pessoas lá têm os homens bomba, aquelas doideiras, né? De tirar a vida matando uma quantidade de pessoas. Mas pelo que a gente sabe, né? Estudando que todas as religiões, todas, né? Eu não sei se tem alguma que concorda, mas pelo que eu vi das principais religiões, nenhuma concorda com o tirar a vida, né? Porque o suicídio nada mais é do que tirar a sua própria vida, né? Voluntariamente, querendo, na verdade, fazer isso, né? Então, para todas as religiões, né? Aquelas religiões que têm um Deus, né? Acredita num Deus, elas acreditam que suicídio ou esse tirar a vida voluntariamente é uma transgressão à lei de Deus. E todas falam na sua forma, né? Elas não têm esse entendimento que o Espiritismo tem da vida após a morte, da sequência, né, de reencarnação. Acho que só o budismo ali que fala um pouco disso. O hinduísmo tem um entendimento de sequência de vida de uma forma diferente, mas a gente percebe que todas as religiões não concordam, né, com o suicídio. O Allan Kardec, num trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele usa que algumas pessoas falam assim, né? Coragem de uma pessoa em tirar sua própria vida, né? E ele fala, não, coragem é viver. Ele fala que o tirar a vida, o desistir da vida é uma covardia. Ele usa o termo covardia moral, né? Mas a gente percebe quando se vai buscar informações sobre o suicídio, tirando algumas doenças, que eles falam de doenças mentais, que podem levar a pessoa a cometer o suicídio mais assim, de uma forma que não seja uma doença, algo relacionado a algum problema cerebral, de alguma coisa ali, o problema de tirar a vida, ou o motivo de se tirar a vida, ele está relacionado a desgostos materiais. Então, a gente sabe de pessoas que, ao terminar um relacionamento, né, a pessoa gostava de uma pessoa e a outra vem e ali termina esse relacionamento. Aí a pessoa não consegue suportar e vai pro suicídio. Crises financeiras, né, problema de dívidas leva muitas pessoas a tirarem a sua vida. Então, no entendimento, vamos tentar assim entender, do Espiritismo, buscando todas as informações, até tem uma parte que Allan Kardec ele fala, né, do suicídio no Livro dos Espíritos, e ele fala do suicídio no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu só pegar aqui para a gente ver. O Evangelho ele vai estar no capítulo 5, Suicídio e Loucura. E no Livro dos Espíritos ele fala um pouco do medo da morte e depois do suicídio. Então ele fala assim, né? O que seria suicídio? Quando a gente vai estudar no Livro dos Espíritos sobre a morte, né? Eles relacionam a dois gêneros ou a dois tipos de morte que pode existir ou que pode acontecer com a gente. Uma seria uma morte natural e uma morte não natural ou antinatural. A gente fala assim, e o que seria uma morte natural? A morte natural seria aquela morte por envelhecimento, por desgaste do corpo, né? O corpo vai se desgastando, que nem um carro, né? Que de tanto trabalhar, chega algum momento que ele quebra uma peça, quebra uma, quebra outra, até que ele quebra várias e não tem condição, vamos dizer assim, de consertar. O corpo seria a mesma coisa, né? Assim, do gênero de morte, quando chega num certo ponto,
vai desgastando uma parte do corpo, aí o médico tenta corrigir, aí aparece mais uma. Quando acontece uma, duas ou três, eles falam que é. Deixa eu ver se eu lembro o nome. É Morte que múltipla dos órgãos, né? é falência múltipla dos Falência. órgãos. Isso. Então você percebe que aqui é um desgaste, o corpo já não tem mais condição. Eles falam assim, quando a gente nasce, né, tem naquela parte da Gênese, né, ele usa de uma forma alegórica Deus criando, né? Ele fala criando do barro. Não é diretamente do barro, mas nós somos criados de matéria, ou seja, da matéria que existe no nosso mundo material. E depois ele fala ali, né? Deus sopra a vida pelas narinas, como se fosse assim. E na verdade não é colocado na hora que o espírito se junta ao corpo. Eles usam do termo fluido cósmico universal ou fluido. Então nós temos dentro de nós como se fosse um combustível que mantém a vida, que mantém o nosso organismo material vivo, que não tem nada que ver diretamente com o espírito. O espírito se liga a um corpo material e esse corpo tem que ter vida. Enquanto esse corpo tem vida, o espírito vive nele. Quando acontece a morte, que é quando o organismo nosso, o nosso corpo físico, não consegue mais produzir vida, o corpo morre. O corpo morrendo, ele não segura mais o espírito. Então a gente já falou numa outra oportunidade, quando a gente nasce, ou quando acontece a gestação, inicia-se a criação do corpo. E o espírito participa diretamente disso. Ele vai se ligando o seu corpo espiritual com o corpo material até acontecer o nascimento. Enquanto o corpo está sendo criado, o fluido que é utilizado por esse corpo é o da mãe, né? Quando ele nasce, o espírito se ligou ao corpo e o corpo tem a condição de produzir a vida. Então, quando ele nasce vivo, como pode nascer morto, ele pode não nascer, o corpo não ter condição de ter vida. Mas quando ele nasce e tem vida, essa vida ela é produzida pelo próprio organismo ou mantida pelo próprio organismo. Então, todos os nossos órgãos, tudo que nós temos no corpo físico, ele trabalha para manter a vida. Nós precisamos do oxigênio, nós precisamos da alimentação, né? Todo o alimento consumido, ele é para ser transformado em fluido, em vida. Quando esse corpo não tiver mais condição de produzir vida, acontece a morte. Quando acontece a morte, desliga, separa-se o espírito do corpo. E o que acontece? O que a gente vai perceber? Que esse corpo vai morrer. Morrer a ponto de apodrecer. Enquanto tem vida, o nosso corpo está normal. Enquanto ele tem fluido lá dentro, ele está normal. Ele acabou de morrer. Passam uns dias, ele começa a apodrecer, ele começa a se separar as moléculas e viram, né, a matéria normalmente que a gente tem no nosso mundo material. O que eles dizem do suicídio? O suicídio seria você apressar o desligamento ou a morte do corpo. Né? Muita gente fala assim, não vou comer mais, vou morrer, não quero comer nunca mais. Quer dizer, é uma forma de entendimento que você pode morrer. A água tem os nutrientes para o organismo, o alimento. Não vou comer mais. Parar de respirar. Né? Então, quem quer se matar, por exemplo, assim, ou quem quer se suicidar, ele tem uma noção clara da forma que ele pode fazer isso. Alguns se enforcam, por quê? Porque ele não vai conseguir respirar, né? Morre ali o cérebro e morre o restante do corpo. Outros dão um tiro na cabeça, porque ele sabe que vai atingir a parte principal, que é o cérebro. Se ele vai usar de alguma coisa, ele vai sempre usar de algo que ele entenda que possa fazer isso.
né? Tem gente que pega veneno, vai tomar veneno por quê? Porque aquilo mata o organismo, né? Ele acaba com os órgãos internos, né? Então, as pessoas que querem fazer isso, elas têm uma noção exata do que dá a vida, ou do que produz e continua produzindo a vida. Então, o que que acontece? Tirar a vida enquanto o corpo ainda produz essa vida, né? É um suicídio, é uma morte provocada voluntariamente, porque eles chamam, existem também o suicídio involuntário, né? Que é o consumo errado de alimento ou o consumo de substâncias que fazem mal ao organismo, mas não a ponto de provocar a morte diretamente, mas de provocar a morte, né, em tempos, né, um tempo um pouco maior. Até tem uma brincadeira, né? Eles falam assim, o cigarro mata aos poucos. E a pessoa fala assim, mas eu não tenho pressa de morrer. Mas ele sabe que apressa essa É. morte, né? Então esse seria um suicídio involuntário. Mas o suicídio que a gente está falando é desse de tirar a vida enquanto existe vida. E aí o que nós vamos perceber, né? É só o Espiritismo que fala mais diretamente disso. Falei, todas as religiões não concordam com o suicídio, ou você tirar a vida. Mas só o Espiritismo explica o que acontece após a morte. Então, o que acontece? Existem algumas pessoas, e alguns entendimentos, né, falando dessa forma do entender por que se suicidar ou não, muitas pessoas não querem mais viver por N motivos. Então, por não entendimento e não conhecimento sobre a vida, sobre a sequência da vida, sobre espiritualidade, sobre aquilo que Jesus nos ensinou, que a vida prossegue, explica por que ela prossegue, a pessoa não tem entendimento. Então, por ela não acreditar em nada, né, naquele nada, ou seja, que a vida continua, ele acha que abreviando, tirando a vida, para tudo, acaba, né? Então, muitas pessoas estão desgostosas com a vida por N motivos e entendem que parando a vida para o sofrimento. E aí vem os espíritos, né? O espiritismo, porque o espiritismo ele surge né, do falar e de nos trazer informações os espíritos. E Allan Kardec, principalmente no livro Céu e Inferno, ele consegue ouvir relatos de seres que tiraram a sua vida. E outros médiums por aí, aquela Ivone de Amaral Pereira, ela tem um livro que fala sobre suicídio, de um ser que viveu aqui na Terra e que tirou a sua vida e se encontrou em um mundo com todos os seus problemas. E com problemas ainda maiores. Então, o que a gente percebe, o que a gente vai perceber? Que não acaba a vida e não se acabam os problemas. Daí é outra coisa que Jesus fala e que o Espiritismo entende, é que para você se melhorar, evoluir, atingir um lugar melhor no mundo ou na outra vida, há necessário várias vidas. Então, além de eu não acabar com meus problemas, e esses problemas continuam, porque meus problemas eles não estão no corpo físico. Meus problemas estão no espírito, na minha forma como ser criado por Deus de pensar, de temer, de fazer as coisas. Então, além de eu não acabar com os problemas e ter esse problema, eu arrumo mais um, que é uma transgressão à lei de Deus. Porque eles falam assim, quem dá a vida, ou quem produz a vida é Deus. E quando eu transgrido nessa lei, né, eu estou indo contra Deus. Eu estou tirando algo que é muito importante, que é a minha vida. E eu brigo com Deus e tiro, né? Algo que Ele me deu
eu tiro, eu não quero mais, eu jogo fora. Até eu estava ouvindo outro dia alguém falando sobre suicídio e falou assim, é a mesma coisa que um bêbado, e quando acaba a garrafa de álcool, ao invés dele agradecer, né, se era algo importante para ele, ele vai e quebra a garrafa. Ele diz que é a mesma coisa o suicídio, né? Você tá bravo com tudo, não quer mais viver, o que que você faz? Você quebra a garrafa, ou seja, você estraga o corpo, né? Acaba com o corpo que é ali que está sendo produzido na vida. E daí começa N coisas para a gente viver em outra vida, como diz. Mas daí é uma outra sequência, é outro assunto, mas mais ou menos, né, buscando no que se fala do suicídio, o que as religiões entendem, né, muitas religiões, ou melhor, como foi falado, praticamente todas as religiões não concordam com o suicídio, elas falam que é uma transgressão à lei de Deus, é ir contra Deus que deu a vida, né, e o que acontece com, além de, né, é até interessante a gente falar, que quando a gente vê, às vezes, doentes mentais, pessoas que nascem, né, com alguns membros faltantes, algum problema no organismo, muitos deles têm a ver com suicídio. Porque você estraga o seu corpo físico. E esse corpo físico, como eu falei, naqueles sentidos que a gente tem, ele reflete no corpo espiritual, e o ser carrega isso para o mundo espiritual. E numa outra vida, num outro nascer, ele vai trazer as deficiências que ele causou ao próprio corpo. Porque é muito importante, né? As pessoas não conhecem, mas quando a gente vai estudar o Espiritismo, ele fala do corpo espiritual. E o corpo espiritual, ele molda o nosso corpo material. Então, como vai ser o meu corpo material numa outra vida depende muito de como está meu corpo espiritual. E se eu em algum momento estraguei esse corpo espiritual, ele vai refletir no corpo físico. E levarão, né? Vai ter que viver muitas vidas para ao longo dessas vidas recuperar novamente o que foi causado no corpo espiritual, até novamente ter o corpo perfeito, porque o corpo é espiritual e molda, na verdade, o nosso corpo material. É um tema muito pouco explorado, né? Eu acho que as causas, se eu não me falha a memória, o André Trigueiro, né, que é um espírita e ele é jornalista da Globo, ele fala muito sobre suicídio, porque ele estudou muito sobre isso, né? E eu acho que Ele teve, ele é teve a um segunda irmão, causa, acho uma irmã que se suicidou. Por isso que ele eu acho que é a estuda. segunda maior causa de morte entre os jovens, né? Que a primeira é acidente de carro e a segunda é suicídio. E é assim, é um tema que tem que ser muito mais explorado, porque quando as pessoas falam em suicídio, né, muitos ficam quietos, né? Algumas religiões até é, é, escondem isso, né? As pessoas escondem que o parente se suicidou porque acha que dizem, né? Acho que, se não me engano, acho que é a Igreja Católica, né? Que antigamente não se rezava nem missa para quem era suicida. Então ele era condenado até na igreja por isso, né? Mas assim, é um tema bem delicado, mas teria que ser muito mais conversado, porque uma das perguntas que fazem quando você procura um psiquiatra, quando você procura um psicólogo, né, e fala que tem vontade de se suicidar, uma das perguntas básicas que eles perguntam é se você tem alguma religião, se você acredita em alguma religião, né? Não se você tem, né? Se você acredita. Porque se você acreditar em alguma religião, é uma das premissas que você possivelmente não vai se matar, né? Não vai se suicidar. E se você não tiver religião, é um indício forte que você é um possível suicida. Então, a religião é uma coisa que segura, né? O espiritismo, né? Para muitas pessoas serviu com isso, segura você a não se suicidar e procurar, por conseguinte, procurar ajuda, né? Tem o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, que é o 188. Quando a pessoa tem alguma dificuldade, está pensando em suicídio e não tem ninguém para conversar, geralmente ela está numa casa, tá, né,
questão de 1 minuto, que se a pessoa respirar fundo, né, e conversar com alguém, ela não se suicida, né? Então você liga lá 188, tem pessoas lá que estão lá apenas para te escutar, né? E muitas vidas são salvas, né? Muitas vidas, até aquele o Whindersson, né, que é um comediante, que agora está lutando no boxe também, ele já falou que fez uso do CVV, né, do 188, em um momento de depressão, né, que ele também acho que é usuário de droga também, e para ele funcionou, né, ele pensou bem e não cometeu suicídio. Então é um tema que tem que ser muito mais explorado, muito mais estudado, para que cada vez menos pessoas pensem nisso. E muito pelo contrário, parece que cada vez está aumentando mais, né, com a facilidade e com essa autoexposição nas redes sociais, as pessoas, né, se comparam muito às outras, né, achando que a sua vida é uma porcaria e acabam pensando muitas vezes em suicídio, né? E aquilo ali é uma pura ilusão, né? O Instagram, essas redes sociais passam uma falsa imagem que as pessoas todas são felizes, menos você. E não são, todos temos problemas, né? E isso aqui é apenas uma capa de um livro que muitas vezes por dentro nem é tão feliz assim, né? Às vezes muitas vezes é um livro de terror, mas com fotos bonitas. Então as pessoas teriam que conversar mais sobre isso. Tem setembro, né? O Setembro Amarelo, é isso? Isso, agora você tem uma amarela. Que é um mês dedicado a se falar nisso, né? Debater e auxiliar na... A gente até fez uma live especial, acho, Sim. sobre o Setembro Amarelo já. E se quem quiser, procure no canal que vai achar sobre o tema suicídio, sobre o Setembro Amarelo, que a gente fala. A gente ficou 1 hora falando sobre isso, né? Sim, foi um tema que a gente fez. Sim. Mas É. é sempre bom falar e, como diz hoje, consegue responder um pouco, como você falou, tem uma live gravada que fala disso. Em setembro, né? A gente fala de novo e sempre que tiver oportunidade a gente está falando com relação a isso. Isso. Bom, vamos falar do Evangelho então. Como eu falei, a gente está no capítulo 20, né? Sim. Os trabalhadores da última hora, e a gente vai falar da missão dos espíritas, né? Missão dos espíritas aqui na Terra. Você pode fazer o resumo dessa parte, Sim. do parágrafo 4º? Na verdade, né, nisso que a gente está falando, e acho que a gente vem falando, no tema que a gente falou agora, suicídio, e o que a gente sempre vai falar, quando a gente fala em espíritas, né, aqui está assim, missão dos espíritas. E algumas pessoas falam assim, né, eu sou espírita, né, então é minha missão. E nós vamos perceber que não é. É a missão daquele que entendeu o espiritismo. É daquele que já conhece o espiritismo e que já está praticando, né? Porque muitas pessoas, eu falo de verdade, eu falo assim, eu convivo muito com espíritas e que assim, eu vejo que muitos daqueles que dizem espíritas, eles não conhecem nada de espiritismo. Às vezes você fala alguma coisa, né? Eu lembro que quando a gente fazia as aulas no centro, você trazia um tema, as pessoas ficavam assim, perdidas. Nossa, e surgia tanta dúvida, né? Por isso que eu falo assim, eu gosto de fazer as aulas por causa disso. Porque é o momento que, se as pessoas que gostam de espiritismo, eu falo sempre assim, o mais gostoso é das pessoas que querem aprender, né? Porque o ruim, a gente falou, o difícil é para aquela pessoa que não quer, né? Que já acha que sabe tudo, que já conhece tudo, essa não se abre para aprender. Então, espíritas, na verdade, o que ele diz aqui é espírita esse que está... Porque qual é a ideia do espiritismo, como a gente falou agora há pouco no suicídio? A ideia do espiritismo é trazer a voz dos espíritos. E quem são os espíritos? Os espíritos são os seres que viveram na Terra e que hoje vivem no mundo espiritual. É a nossa sequência, né? É a minha sequência. Então, o que eu preciso aprender? Eu preciso ouvir esses seres. Não adianta eu ficar com livros de pessoas que estão dizendo isso não existe, isso é burrice. Por que não existe? Né? Por que não existe espírito? Jesus falou que existe, Jesus falou dos espíritos. Jesus era um espírito que veio à Terra, encarnou e retornou como espírito para o mundo espiritual. Então, existe. E o que eles falaram? Eles estão trazendo informações para nós, contando para nós o que acontece lá. Quais são os problemas que eles encontram? Quais são as dificuldades dos seres que estão lá? O que Jesus veio fazer como espírito? Ele veio contar para nós o que nós devemos fazer para não sofrer
na sequência da vida. Então, quando ele diz aqui missão dos espíritas, ele está falando, na verdade, que esses espíritos, né, esses seres, estão nos ajudando a entender algo que não se entendeu ao longo do tempo e que ainda não continua, né? Esse não entendimento. Então, ele está falando que os espíritos vêm para nos alertar, para mostrar, e a gente tinha falado, né, no capítulo 20, quanto no capítulo 18, é um convite a nós nos tornarmos espíritas. Como foi feito e falado no Gotas de Paz, o que nos ajuda, ou o que nos ajuda a ouvir a voz de Deus? Fazer caridade. Porque se nós não atentarmos para isso, estamos sofrendo na Terra hoje e vamos sofrer depois de sair da Terra. E vamos tentar entender, qual é a missão dos espíritos? É pegar esse ensinamento de Jesus e colocar para frente. Levar, ensinar, ajudar. Nós estamos falando aqui, né? Qual é a ideia do Setembro Amarelo? Qual é a ideia do CVV? Vamos falar assim, ele não fala diretamente de religião. Mas ele quer ajudar aquele ser a não ficar nesse mundo material com esse medo, com essas coisas. Qual é a função do espiritismo? Porque algumas pessoas dizem, por que os espíritas eles são mais aparentemente assim, né? Não sofrem tanto com a morte, não tem aquele medo muito grande da morte, porque ele está passando ou entendendo o que Jesus explicou. Então, entender sobre isso, né, dá um alívio, uma mudança de pensamento para você não sair fazendo besteira, tirando sua vida. Então, qual é a ideia? O que Jesus veio fazer na Terra? Ele não veio salvar a gente, pegando a gente pela mão e levando para um lugar. Ele veio ensinar para a gente como a gente deve fazer para passar bem pelo planeta Terra e para continuar vivendo bem após sair daqui. Por que existe o suicídio? Porque eu não acredito na sequência da vida. Porque se eu acreditasse de verdade na sequência da vida, eu não tiraria a minha vida. Porque eu saberia que eu ia sofrer e que seria uma penalidade maior, que eu não acabaria com os sofrimentos que eu tinha na Terra e continuaria com mais sofrimento no mundo espiritual. Se eu não acreditar nisso, não tem como eu me livrar disso. Não tem como eu melhorar a minha vida. Por isso é importante esse entendimento, né? Você falou aí, as pessoas que têm religião é muito mais fácil elas fugirem do suicídio. Porque ela tem algo que ela acredita. E como a gente diz, a maioria das religiões é contra o suicídio. Então, se eu estou na religião, se eu acredito e estou aprendendo com a minha religião, eu não vou tirar a minha vida. E o que o Espiritismo tem feito, e como ele diz aqui, a missão dos espíritas, é transformar o mundo. É ajudar as pessoas que ainda não são, não que a gente quer que todos se tornem espírita no entendimento de religião, mas que todos se tornem espírita no entendimento do que Jesus ensinou. Para que a gente tenha um mundo melhor, né? Para que a gente seja menos egoísta, que a gente se preocupe mais com os outros, que a gente não viva 100% o mundo material, que a gente viva o mundo material que a gente precisa viver, mas que a gente viva o mundo espiritual, para a sequência da vida, para ouvir a voz de Deus, para entender o que Deus quer de cada um de nós. Porque isso foi falado, isso foi ensinado por Jesus. Jesus não nos ensinou a ter religião, Jesus nos ensinou como viver. Como vivermos em sociedade, como trabalharmos nessa sociedade. Para quê? Para continuar a nossa vida que vai ser fora daqui. Porque a morte é algo normal e natural. E a sequência da vida? Nós não sabemos. Por isso a maioria das pessoas não sabe o que vai acontecer. O que Deus, né, espera castigo de Deus, isso, aquilo. E o que a gente sabe? Castigo não existe. Mas eu transgredindo as leis de Deus, eu vou ter sofrimento. Eu preciso reparar os erros que cometi. Né?
Então, quando a gente tiver esse entendimento, esse equilíbrio que a gente falou sobre qual é a missão dos espíritas, é esclarecer a humanidade. É eu esclarecido, esclarecendo quem está do lado, eu vou carregando esses seres, e aí, como diz, né? Vai levar tempo? Vai, mas a humanidade vai transformar. Porque ele diz, né? Jesus diz, né? Os puros de coração verão a Deus. Não é por causa de todo mundo que vai ver Deus, ou vai estar com Deus, vai participar, ouvir a voz de Deus. Só os puros de coração, aqueles que purificaram o seu coração. O que é purificar o coração? Sair desse ódio, desse orgulho, dessa raiva, desse querer mal aos outros. Por isso que a caridade é importante. O que é a caridade? Caridade é amar o meu próximo como a mim mesmo. Quando eu fizer isso, não tem guerra. Quando eu fizer isso, não tem um matando o outro, um agredindo o outro, um prejudicando o outro. Tem pessoas se ajudando, um ajudando ao outro. A humanidade vai ser muito melhor. E a sequência da nossa vida, muito mais ainda. Né? Então, resumindo bem a parte daqui, é que quando eu entender isso, quando eu aprender a caridade, quando eu entender o que Deus quer de mim, quando eu entender o que Jesus quer de mim, é a minha mudança. Eu passo a ser um ser diferente. A minha preocupação não passa a ser material, passa a ser com o meu próximo. Com eu estou bem quando todos estiverem bem. Quando a gente conseguir chegar nisso, né, a gente está muito longe disso, a gente vai ser feliz. Porque hoje a felicidade é eu ter tudo. Não importa se os outros não têm. Yeah. A gente tem que achar a nossa função na vida, né? De se melhorar como pessoa e achar uma função de ajudar as outras pessoas. Eu sempre penso nisso, né? Não pode ser a missão da gente na Terra vir aqui, trabalhar, ganhar dinheiro, morrer e deixar o dinheiro pros seus filhos. Não tem lógica isso, né? Claro que a gente tem que ajudar na evolução do planeta, ajudar na evolução da humanidade com a parte material, mas não é só isso, né? Uma hora ou outra a humanidade vai acabar, né? O planeta Terra vai acabar e tudo que a gente fez aqui não adiantou de nada na parte material. Então eu acho que a gente tem que realmente filosofar um pouco sobre a vida, né? Ver que realmente qual é a nossa função aqui na Terra, né? Para onde a gente vem, para onde a gente vai, né? Acho que pouco importa. Acho que o que importa realmente é o hoje, o presente, né? Que nem eu falei, a gente não tem que ficar pensando sempre no futuro e pensar no presente. Então, eu tenho que pensar o que a gente tem que fazer aqui na Terra para para melhorar a humanidade e poder trabalhar da melhor maneira possível para a humanidade. Muito bem. Isso aí, né, Oswaldo? Vamos Isso mesmo. terminar? Sim. Pode encerrar, Então, então. então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar em prática isso no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas, as correntes passistas, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. E assim vamos pensar também em nossos familiares, entes queridos, amigos, aquela pessoa que está passando por algum problema. Vamos elevar o nosso pensamento até ela, até o seu recinto, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, que possam também auxiliar a esses entes queridos, irmãos, amigos, e tudo aquilo que for necessário, e que seja permitido por Deus e Jesus. Que assim seja, e aproveitando esse momento de paz, de harmonia,
de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações destas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus, de fato presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja, graças a Deus. Isso aí, pessoal. Boa noite e até semana que vem, às 7h30. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que Até assim seja. mais. Tchau. Obrigado.